Datafolha: Lula tem 49% no segundo turno e Bolsonaro, 44%. Pesquisa foi feita entre terça, 25, e esta quinta-feira, 27. Margem de erro é de 2 pontos, para mais ou para menos. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 53% dos votos válidos e Bolsonaro, 47%. Resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira 27, encomendada pela Globo e pela Folha de São Paulo, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, tem 49% de intenção de votos no segundo turno e que o presidente Jair Bolsonaro, PL, tem 44%. O novo levantamento foi feito entre terça-feira 25 e esta quinta 27, e os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Lula, PT 49% no levantamento anterior, em 19 de outubro. Bolsonaro, PL, 45% no levantamento anterior. Brancos e nulos, 5%, 4% no levantamento anterior. Não sabe ou não respondeu, 2%, 1% no levantamento anterior. Nos votos válidos, o levantamento apontou que Lula tem 53% e Bolsonaro, 47%. Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. No levantamento anterior, Lula tinha 52% e Bolsonaro, 48%. Já na pesquisa espontânea, os entrevistadores não apresentam previamente o nome de nenhum dos dois candidatos. Nesse cenário, Lula aparece com 47% e Bolsonaro com 42%. Além disso, 1% deram outras respostas. Brancos e nulos somaram 4%, outros 5% disseram que não sabem em quem votar. Este é o quarto levantamento do Datafolha após o primeiro turno das eleições, em 2 de outubro. O Datafolha entrevistou 4.580 pessoas, em 252 municípios, entre os dias 25 e 27 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com o número BR 0420822022. No primeiro turno, Lula recebeu 57,2 milhões de votos, 48,4%, e Bolsonaro, 51,07 milhões, 43,2%. O segundo turno está marcado para 30 de outubro. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro de tudo o que acontece na política brasileira. Destaques da pesquisa. O levantamento mostra que Lula lidera. Entre as mulheres, 52% a 41%. Na parcela dos mais jovens, de 16 a 24 anos, 53% a 39%. E na faixa de 45 a 59 anos, 51% a 42%. E entre os com 60 anos a mais, 51% a 43%. Entre eleitores menos escolarizados, 60% a 34%. Na parcela mais pobre, com renda familiar de até 2 salários mínimos, 61% a 33%. No Nordeste, 67% a 28%. Entre católicos, 55% a 39%. E entre quem se declara de cor preta, 60% a 34%. O levantamento mostra que Bolsonaro lidera. Em todas as faixas de renda acima de 2 salários, 54% a 40% de 2 a 5 salários, 60% a 32% na faixa de 5 a 10 salários, 59% a 36% entre os que têm renda acima de 10 salários. Nas regiões Sul, 58% a 36%, e Centro-Oeste, 53% a 40%. Entre eleitores evangélicos, 62% a 32%. Lula e Bolsonaro empatam. Entre os homens, Lula 46% por 48% Bolsonaro. Entre as pessoas entre 25 e 34 anos, Lula 44% por 50% Bolsonaro.
Entre quem tem de 35 a 44 anos, Lula 47% por 45% Bolsonaro. Entre quem tem escolaridade média, Lula 45% por 49% Bolsonaro, e superior, Lula 43% por 48% Bolsonaro. No Sudeste, Lula 44% por 48% Bolsonaro. Na região Norte, Lula 48% por 47% Lula. Índice de rejeição dos candidatos. A pesquisa Datafolha apontou ainda o índice de rejeição dos candidatos. A sondagem mostra que 50% dos eleitores brasileiros não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro, e 45% não votariam de jeito nenhum em Lula. O levantamento anterior do Instituto, divulgado em 19 de outubro, indicou que o atual presidente tinha 50% de rejeição e o petista, 45%. Índice de definição de voto. O levantamento apontou que 7% dos eleitores não estão totalmente decididos em que irão votar no segundo turno da eleição presidencial. Os que dizem ter certeza no voto são 92%. Na parcela do eleitorado que ainda pode mudar de voto, 59% tem como alternativa votar em branco ou anular, e os demais escolheriam Bolsonaro, 21%, Lula, 15%, ou estão indecisos, 5%. A decisão é semelhante entre os eleitores de Lula, 93%, e Bolsonaro, 94%. E aí, ouvinte, o que você achou desta notícia? Deixe seu comentário abaixo, pois sua opinião é muito importante para o Brasil. Gostou do conteúdo? Deixe seu like e inscreva-se no meu canal. Já já eu trago mais uma notícia de política fresquinha para você. Muito obrigada!